Boa tarde, estamos em mais um Ação e Reação pela sua TV Com. Hoje, sexta-feira 13, né? 13 de maio de 2016, dia da abolição da escravatura do Brasil. Dia também dos meus colegas zootecnistas e dia do automóvel. Hoje, nessa sexta-feira meio chuvosa, para me ajudar a fazer o programa, o Dr. Nobel Soares, que é presidente da Comissão de Cidadania da OAB. Boa tarde Danilo, boa tarde telespectadores. Estamos à disposição aí do Filete para discutirmos os assuntos do interesse. Dr. Nobel veio com um sorriso, assim, tá contente? Eu estou feliz. Hoje, viu o passarinho azul hoje? Ou... Aqui está se reabrindo aí a esperança, estamos recuperando a esperança dos brasileiros num país melhor, mais justo, né? Sem tanta miséria e com desigualdades sociais que precisam ser corrigidas. E também para me ajudar a fazer o programa nessa sexta-feira 13, mas que espero que seja uma sexta-feira bacana para todos, que nós merecemos, o Dr. Danilo de Oliveira, que também é advogado e meu colega lá na União de Santa. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Dr. Nobel. Boa tarde, telespectadores do Ação e Reação. Começar pelo Danilo, que é calor aqui comigo, né? Com o Augusto, ele já veio algumas vezes. Um abraço para o Augusto, que acabou de casa, que completou 50 anos na terça-feira, né? O Cirino veio aqui, complicou, falou que era 59, mas na verdade são 50 anos. Eu fui lá ver no RG do Augusto, são 50 anos, né? 50 anos. Teve mas que conferir, né? O Cirino falou que era 59. Na dúvida, né? Fez auditoria. Fez auditoria. Eu não sei 50, o Cirino falou que era 59 e o Antônio Carlos falou que era 58, aí complicou, né? Mas é 50 anos. Foi na fonte mesmo. Foi na fonte mesmo. Fernanda Vanucci, fui na fonte. Danilo, o que você acha desse novo momento aí? A Dilma ficando por até 180 dias impedida e entrando Michel Temer, né, um cacique antigo do PMDB, né, para tentar mudar um pouco a cara desse Brasil tão problemático e com tantos problemas sociais, né? Esse momento é um momento realmente muito importante para todos nós brasileiros e fica até difícil separar o Danilo jurista, professor, do Danilo cidadão. De um modo geral, eu reconheço que tenho até uma certa afinidade, sou fã do Michel Temer jurista, e a gente tem que reconhecer que ele, enquanto político, ele é muito bem articulado, o que faltou nesses últimos meses, nesses últimos anos no governo Dilma. Existe uma questão que me preocupa muito nesse novo governo, que se inicia, ainda que em caráter provisório, do Michel Temer, que é a reforma da Previdência, que ele já tem colocado há algum tempo, que vai ser o ponto de partida para essa virada da economia brasileira, do social no Brasil. Infelizmente, eu acredito que para os segurados, seguradas, aposentados e pensionistas, mais restrições virão, mas eu acredito que a gente até possa conversar sobre isso no decorrer do programa. De um modo geral, é importante que o país seja passado a limpo, que os nossos governantes, se necessário for, sejam responsabilizados e que haja esse movimento de investigações. Eu entendo que a democracia não está sendo ferida, muito pelo contrário, há um exercício importante democrático, embora às vezes algumas partes se excedam. Na sua opinião, a reforma, já que você é um advogado que mexe com previdência também, entre outras áreas que você também comanda, né, que você também executa, você acha que a reforma tem que começar pela reforma política ou a reforma previdenciária é um bom caminho para tirar o Brasil dessa situação? Na verdade, Filete, as reformas precisam ser concomitantes. A necessidade da reforma política é iminente, assim como também de uma reforma tributária. Eu estudo muito isso e me debruço e defendo que políticas públicas de âmbito nacional, de âmbito regional, precisam ser realmente planejadas, efetivadas. A gente sempre comenta, ouve-se comentar a questão de regiões metropolitanas, regiões, mas sempre apenas na fala. Nunca a gente verifica nada indo e principalmente saindo do papel. Então, realmente, é necessária a reforma política, a reforma econômica, a tributária. O grande problema é que nós já tivemos uma mini reforma da Previdência, muito ruim na maioria dos aspectos. Prejudicou o trabalhador. E, mais uma vez, me parece que quem paga o pato é a grande massa trabalhadora, não é a indústria, não é o comércio. Não que eles devam pagar a conta sozinhos, mas é preciso equilibrar mais isso. Mas você acha que a indústria, o comércio tem condição de ser cobrado mais impostos que já são cobrados? Na minha opinião, isso pode acontecer, e só não vai acontecer agora, nesse momento, porque a cúpula do governo Temer não vai dar esse cartão de visita para o empresariado. Por isso que ele já tem anunciado, acredito eu até como forma de acalmar
esse setor econômico. Principalmente a Fiesp, né? Exatamente, por isso que ele tem, a equipe dele já tem noticiado há algum tempo que a reforma vai ser previdenciária, a primeira. Então isso acalma um pouco os ânimos desse setor. Ótimo. Nobel, essa questão aí no Brasil, essa mudança que teve, saindo da presidente Dilma, né? Ela que saiu meio dando um pouquinho de... falando algumas coisas, meio... de uma certa maneira até um pouco revoltado. O Lula também com uma cara muito, né? Abatido. De repente estava pensando, puxa, o que eu fui fazer colocando a Dilma no poder? Que na verdade, todos nós sabemos que existiram pedaladas, existiram um monte de problemas. Mas por que a Dilma caiu? Porque a Dilma não respeitou o Congresso, porque a Dilma tem todos os deputados falam isso, que ela é arrogante para falar com os deputados. Então, logicamente, se tivesse um pouco mais de habilidade política, como o Lula tem, com certeza vão dizer que não, que tal, que ela deu pedalada, a Petrobras. Mas se ela tivesse habilidade política, como o Danilo falou muito bem, tem o Michel Temer, ela não cairia pelos atos que ela cometeu, embora são atos muito graves. Mas se ela fosse muito habilidosa, como o Lula, como o Michel Temer, com certeza ela não cairia, na minha modesta opinião, ela não teria caído se ela fosse habilidosa. Mas ela desrespeitou o Congresso, o Mercadante não tinha uma boa relação com os deputados, até da região, todos eles reclamavam. Enfim, ela foi dando combustível para que isso acontecesse. Você concorda? Houve realmente um certo comportamento assim exacerbado da Dilma, particularmente. Prepotência, né? Prepotência é próprio da própria identidade jovem dela. Então, quem viveu aquele momento, que eu respeito mesmo, eu acho que ela tem um passado que deve ser respeitado por todos, né? O combate ao regime militar, isso é fora de dúvida. Agora, na política, ela não estava, digamos assim, adequada para o exercício de um mandato político. Porque na política você tem que ser mestre em transigir, em abrir espaço para opiniões contrárias, saber ouvir principalmente e fazer um diagnóstico. Com relação ao governo Temer, eu gostei muito quando ele disse que a deposição, o afastamento da Dilma não é motivo nenhum para nós festejarmos, porque havia um sentimento assim generalizado dos senadores, deputados, bom, conseguimos, mas não é para contar a vitória, porque não é momento de vitória. Eu acho que agora é que começa um período muito difícil para o governo que assume, herdando um déficit da dívida pública sem precedentes, e isso, evidentemente, não seria jamais corrigido com a manutenção do governo Dilma, entende, Filete? Então, eu estava lendo hoje no jornal A Tribuna, o ex-ministro Joaquim Barbosa, dizendo que achou desproporcional o afastamento da Dilma só pelo fato dela ter desrespeitado o Congresso Nacional. Essa questão de contrair despesas sem autorização legislativa. Porque ele não vislumbra que ela tenha cometido nenhum crime. É verdade, ela não foi afastada pela prática de crime comum. Crime comum que eu digo aqueles que o Código Penal define, que faz aquela figura que se não completar você não está incorrendo naquele crime. Não, a questão dela é de responsabilidade, é diferente, gente. Responsabilidade no sentido de que desrespeitou o Congresso Nacional ao não pedir autorização legislativa para contrair novas despesas, é aí que reside. Então, faltou habilidade. Não, ela não foi habilidade, não, é autoritarismo. Então, mesmo. Mas se ela tivesse por exemplo, se ela tivesse alguns articuladores lá que conseguisse, de uma certa maneira, essa autorização, estaríamos devendo com os problemas e ela continuaria ali. Então, faltou habilidade política para ela. Filete, eu penso que nem passou pela cabeça do governo que deveria submeter a pretensão ao crivo do Legislativo. Mas ela não tem setor jurídico lá? Esse ponto é muito importante, né? Porque, na verdade, se me permitem, me parece que existem dois pontos distintos nesse processo de impeachment, que é a questão jurídica e a questão política. Eu vim acompanhando, e até a primeira vez que eu participo de algum programa na televisão ou na rádio, tinha até procurado evitar um pouco de opinar, porque eu estava primeiro analisando muito bem esse cenário, com calma, até buscando uma coerência no discurso. Me parece que existem duas questões, a jurídica
e a política. Na questão jurídica, nós temos bons defensores de ambos os lados, pró e contra impeachment. Como funciona no direito? Argumentos bem construídos existem. Agora, me parece que, de fato, a grande questão foi política. A queda do governo Dilma, como o Filete colocou, e de certa forma o doutor também, foi política, a falta de articulação. Se isso é suficiente ou não para o impeachment, para o afastamento provisório e definitivo é uma outra história. Mas me parece que sim, o fundamento é político. Até porque o Tribunal de Contas até então não julgava isso como uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal e aqui não fazendo a defesa do governo Dilma, nada disso. Mas analisando até um contexto histórico recente. Me parece que de fato faltou essa articulação que é importante para a governança, para que alguém continue na chefia do executivo. Danilo, eu atuei em procuradorias municipais em que a situação ocorreu de forma idêntica. Prefeitos que não submeteram essa matéria às câmaras municipais e foram cassados. Mas é uma questão. Agora, o doutor concorda comigo, então, que a gente fazendo essa análise local, municipal e federal, sempre foi comum, como o doutor relata, a responsabilização dos prefeitos, secretários, sempre foi comum. Não é novidade. E a gente não verificava isso até então no âmbito do Estado. E federal. Nunca. Que é onde a coisa começa a pegar, não sabemos porquê, e principalmente no âmbito federal. Isso é uma novidade no nosso país. Então não devia ser novidade, porque a Constituição, para mim, para nós todos, é muito clara. Quando submete determinadas matérias, eu tenho um orçamento, manda eu receber X e gastar X. É igualzinho. Não pode alterar. Ah, mas eu preciso, houve aí uma queda de receita, eu preciso, enfim, tomar algumas medidas. Vai no Legislativo e pede autorização. Isso não foi nem pensado. Eu quero deixar claro, Filete, que uma coisa é você dizer, eu não tinha maioria, portanto eu não fui. Não, acho que nem passou pela cabeça do governo do PT, porque ele, de certo modo, é autoritário, é da essência do PT, eu fui fundador do partido, eu sei disso, são autoritários mesmo, até pelo momento em que viveram combatendo o regime militar, termina o antídoto também sendo da mesma maneira, né, num sentido e no outro. Então, o que derrotou a Dilma, naturalmente, motivo tem. Motivo tem. Crime de responsabilidade, que não se confunde com o crime comum, esse seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Senado. Houve sim, tanto que está comprovado, o próprio governo reconhece. O que eles tentam confundir a cabeça da opinião pública é dizendo, a Dilma não cometeu nenhum crime. Ela não foi acusada de crime. Aí eles não dizem que o crime que se discute é o de responsabilidade e não o comum, o de assalto a banco, etc, etc. Agora, você diz, não, mas eles têm uma assessoria jurídica. Deveria ter uma assessoria jurídica competente, séria, e que não usasse a estrutura do poder público para defendê-la nesse processo. Eu tento explicar uma vez mais. Não, isso está certo. Ela usou o advogado-geral da União e fizeram uma artimanha lá na reforma da legislação que instituiu a Advocacia Geral da União para dizer o seguinte, presta atenção, compete ao advogado-geral da União, ou advocacia, a defesa do presidente e de seus ministros olha a questão, quando vítimas de crime no exercício de suas funções. Eu fui pegar essa lei, achei estranho, não deveria constar uma autorização dessa natureza, porque no fundo... Então existe. Mas aí eu quero complementar. Quando, repito, olha a condição, qual é o figurino, somente a Advocacia Geral da União poderia defender a presidente ou seus ministros quando eles forem vítimas de crime comum no exercício de suas funções. Muito bem. A Dilma não está sendo acusada de... A Dilma não foi vítima de crime comum. A vítima é o Brasil, vítima de crime de responsabilidade. Portanto, ela é agente do crime e não vítima. Você veja como não se encaixa. Mas isso passou despercebido. Não, mas muita gente comentou isso. Muita gente trouxe aqui. Muita gente comentou em programas de rádio. Na Câmara Federal, um deputado paulista do PPS levantou a questão, mas aí acobertaram, deixa para lá. Aquele jogo, sabe? Isso não vem ao caso. Não vem ao caso, mas o problema é o seguinte, ele... remunerado pelo erário público, defendeu os interesses particulares da Dilma. Mas você sabe que, por exemplo, você está numa Câmara Municipal, você é presidente da Câmara, você é presidente da Câmara. Aí
não tem obra para fazer nesse ano na Câmara, não tem obra nenhuma. E a mão de obra, você tem 1 milhão para a mão de obra e tem 1 milhão para... Não, você tem 1 milhão para limpeza, segurança e você tem 1 milhão para obras, verba. O que acontece? Só que aconteceu muitos assaltos, tiveram que fazer algumas coisas, tal, teve que reforçar a segurança, mão de obra encareceu, problema, tal. filho. Aí você falou o quê? Você vai pedir autorização no jurídico. Você cancela uma dotação não, prévia. Você pede autorização no jurídico. Não. Política, no legislativo. Você pega o jurídico do legislativo e fala, olha, esse 1 milhão aqui que está para obras, eu não vou ter obra esse ano, mas eu preciso de 1.200.000 aqui na parte de segurança, em outro setor. Transfere com o apoio do jurídico. Então, existem essas transferências, mas... Desculpa. Não, só para você. Você tem uma dotação específica. Mas você pode pedir autorização. Pode mudar desde que você cancele uma. Isso, então. E aloque na outra. Mas o que eu falei, você não vai usar para obras, você cancela e aloca para outra. Isso pode ser feito. Só que a Dilma, ela, de uma coisa bem maior, ela não pediu autorização. Não. Mas outros presidentes que passaram também devem ter cometido alguns erros e não retiraram do poder. Não estou aqui defendendo a Dilma. Eu estou falando que, como o doutor Danilo colocou, existe a parte jurídica e a parte política. A jurídica tem erros. Mas a parte política foi o combustível. As pessoas saíram na rua... que foi a que acabou pesando. E a questão do Cunha com ela, porque o Cunha, ele pode ter os problemas dele, mas ele foi um hábil articulador, né? Sem ele não haveria o impeachment. Pronto, por quê? Porque ele conduziu... Para mim ele foi o maestro. Na verdade, tivemos grandes articulações, né? E o que a gente tem que tentar tirar proveito são de questões que devem ser debatidas, já que existe hoje... E até esse é o lado positivo das redes sociais, onde a gente não dialoga, mas pelo menos a gente consegue opinar, algo que até pouco tempo não era tão aberto, tão democrático realmente. As pessoas estão opinando e surgem questões relevantes, as pessoas até falam, né, do recall, né? Então você compra um carro, está insatisfeito, está com problema, você devolve. Existe um recall na política porque, de fato, ela teve a maioria na eleição. Só que depois ela perdeu essa maioria. A maioria estava insatisfeita. Então, são questões que acho que a gente pode aproveitar esse momento e discutir a reforma política. Por exemplo, acho que também não adianta ficar muito chorando sobre o leite derramado, porque se a gente for ficar também buscando aqui um passado ainda aqui recente, já no fim do segundo mandato do governo Lula, início do primeiro dela, o governo federal desdenhou da crise mundial. E quem sabe essa crise econômica que nós vivemos hoje não seja um reflexo ou uma má recepção no nosso cenário daquilo que aconteceu lá fora. Então, tudo isso também não foi pensado. É onde as pessoas realmente Lula criticam. Chamou de marolinha, não soube. E tinha muitos gastos. E arrebentou agora. Arrebentou agora. E foram erros sucessivos que foram sendo implantados. Compras erradas. E nenhum ser humano gosta de ser feito de trouxa. Ninguém gosta da sensação de ser passado para trás. E quando o governo anuncia medidas restritivas, quando o governo prega uma economia e não diminui, não enxuga os seus ministérios, não dá o exemplo interno, não dá o exemplo, né? Quando o exemplo não vem de cima e às vezes ele precisa vir de cima, a população realmente se revolta aqui não no sentido violento, mas fica indignada, vai às ruas, faz panelaço. O Collor tinha 15 ministérios, hoje tem 31, né? Agora era 39, hoje está 20... 32, e o Temer anuncia 23. 23, exatamente. E só fazendo aqui um adendo, aproveitando, e o Ministério da Previdência Social, que já no governo Dilma foi alocado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, agora vai ficar alocado ao Ministério da Fazenda. Será que eu preciso continuar esse meu discurso de preocupação com a área social? É muita coisa para o Ministério só e... Não é não. Acho que são pensamentos, poderes. São ideologias muito diferentes. O Henrique Meirelli, ele vem com carta branca. Vamos deixar claro isso aqui. Mas se você também viria para pegar uma bomba que ele vai pegar, né? Ele está pegando uma bomba, ele tem que dar resposta. Mas qualquer um vai querer carta branca pegar a bomba que ele pegou, né? Está sendo cauteloso a não anunciar nesse momento inicial nenhuma medida que venha causar impacto, seja no bolso do contribuinte, seja nas empresas. Só queria complementar, Danilo, a questão da reforma da Previdência, que sempre que se procura resolver o problema da Previdência, o alvo mesmo é aquele trabalhador, é o empregado que amanhã vai aposentar, é o valor da aposentadoria, é o fator previdenciário. Você quando paga a Previdência na sua folha de pagamento, né, você não tem como repassar. Agora, quando se aplica uma alíquota para a empresa, para o empregador, vamos dizer assim, aumentando, por exemplo, a Previdência, a empresa repassa para os seus custos, para os seus preços. E o empregado é que nem imposto de renda na fonte.
o contribuinte pessoa física, ele não tem para quem repassar. Agora, na empresa, Filete, você é empresário, você vai reunir todos os custos teus e depois você vai calcular o preço do seu serviço. Agora, aquele último, o final, que é o pessoa física, ele não tem como repassar. Portanto, eu acho mais justo, se é que tem que fazer uma reforma da Previdência. Primeiro, eu ouvi o Paulinho da Força Sindical, que eu tenho sérias críticas aí, mas pelo menos colocou uma coisa clara. Olha, se tem que haver uma reforma da Previdência, que seja para aqueles que vão ingressar no mercado a partir de... não retroagindo sobre aqueles que já estão, porque entraram num cenário, acreditaram. O que historicamente não acontece. A regra do jogo de transição, a regra do jogo ela costuma mudar aos 45 do segundo tempo e atinge de maneira ruim quem muitas vezes está prestes a completar a totalidade dos requisitos para se aposentar. Isso é muito, muito complicado. Nós tivemos uma mini reforma agora recente, que começou em 30 de dezembro de 2014, como muitas reformas começam no Brasil ao apagar das luzes, né, numa época que está todo mundo festejando, planejando o ano seguinte, os feriados, as viagens, e terminou agora, em meados de 2015, e não houve uma regra de transição. E a gente, infelizmente, pelo que tem acompanhado... E cria insegurança entre aqueles que já estão no sistema. Quer ver outra situação também? Eu acho que a receita da Previdência, ela é insuficiente, mesmo que se torne austera excessivamente, ela não vai cobrir o rombo. O rombo é muito grande, gente. Tem que criar tributos sobre grandes fortunas, que eles jamais querem tocar nesse assunto. Porque pega os poderosos, mas tem que ser, porque até hoje eles são isentos. E ficar pegando migalhas aqui, tirar mais um pouco do trabalhador, tira um pouco daquele que gera emprego, que hoje no Brasil gerar emprego é uma atividade de alto risco. Alto risco. Eu quero aqui ser solidário com quem tem a coragem nesse país de gerar emprego. É isso que eu ia falar dos empresários, quando você falou. Ontem eu fui sair daqui da TV Com, eu fui comer no shopping, né? E eu vi que está o mesmo preço há 3 meses. Eu falei, pô, tá aparecendo a minha clínica que não aumenta preço há um ano. Não perde cliente. Aí eu falei, então essa questão que você falou também, só para dar um contraponto, claro. O trabalhador ele sofre, mas o empresário também sofre. Você só vê o número de firmas que fecharam, né? Quem ganha com esse sistema, Filete, é a corrupção. Muitas vezes o Danilo tem uma loja e ele não pode aumentar o custo dele porque ele tem que, de uma certa maneira, ter competitividade. É questão de mercado. Pessoal, beleza, você vai na sua consulta lá, é R$100, tá? R$200. Se aumentar para 500, você não tem cliente, né? Então, às vezes, você aumentou, mas se você chegar a aumentar, no caso, a sua vacina, a sua consulta, você pode ficar fora do mercado. É lógico, e de uma certa maneira você se auto-exclui, né? Isso, então também o empresariado sofre. Qualquer empresário está ganhando muito menos que antes. Principalmente o pequeno e o médio empresário. Todos são aqueles que todos são vítimas do sistema. Eu acho que você citou bem, o empregado ele é mais vítima. Mas o empresário não tem como repassar. Porque às vezes mas o grande chega no limite, o empresário chega no limite de repasse. Aqui não dá mais, senão eu não vou ter cliente, fecha as portas. Aí mais desemprego. Não, então, mas aí, por exemplo, o cara fala assim, mais puxa, desemprego. Mas o que eu posso fazer aqui? Eu trabalho 10 horas por dia, eu vou trabalhar 11 e mando algum embora, porque não está dando, eu não posso repassar aqui. Então, se eu não posso repassar aqui, eu tenho que fazer... Eu 11 horas, o Danilo 11 horas, você 11 horas são os donos, vou mandar aquele ali que é advogado também, mas que nós vamos trabalhar por ele. Então é desemprego também, porque você não pode aumentar custo e não pode pagar o funcionário, dá o desemprego também, né? É uma bola de neve. Filete, doutor Nobel, hoje se comemora a abolição da escravatura, mas na verdade nós continuamos escravos, sim. Continuamos escravos, não do trabalhador, não do pequeno, do microempresário, que na verdade são quem movimentam a nossa economia. Nós continuamos escravos, não é nem do governo Dilma e agora do governo Temer. Nós continuamos escravos de grandes forças econômicas, do grande empresário, aquele que tem muito dinheiro, que eu não consigo nem aqui descrever as cifras, que de acordo com a própria ONU, numa divulgação recente, não tem nem um mês, o Brasil é o paraíso fiscal dos grandes empresários, dos milionários empresários. E eu aqui quero deixar bem claro, nada contra, mas eu também não estou defendendo o discurso de esquerda nem comunista. O que eu entendo é que a gente precisa equilibrar, a gente precisa harmonizar, a gente precisa equilibrar o econômico com o social e também com o político. Essas coisas têm que caminhar juntas. Não dá para a gente também retornar àquela política que era uma política inicial da época do FHC e achar que a economia vai resolver tudo, que o sucesso da economia vai reduzir desigualdade. Não, acho que a gente precisa realmente, eu também não sei qual é a fórmula, mas a gente precisa sentar e debater como que essas 3 coisas vão caminhar juntas e coisas que até parecem que se afastam. Como que a gente vai harmonizar? Porque é lícito que quem tem uma empresa lucre.
O sistema capitalista é esse agora. Quando a gente vive um cenário de especulação, que tem gente ganhando dinheiro especulando, com a crise política brasileira, isso é muito sério. Os bancos ganharam horrores nesse governo do PT. Esse é o governo. Os bancos, eles foram os mais premiados. Em segundo lugar, eu diria as montadoras de veículos. Se o Brasil está em crise, não tem dinheiro para pagar suas despesas, como é que justificaria o governo do PT abrir mão de IPI das montadoras durante anos sucessivos? Para manter o emprego dos metalúrgicos. Espera um pouco, no Brasil não existe só metalúrgico, vamos ser sinceros. E isso aí é desculpa de quem não tem fundamento. Por quê? Na verdade, estão enriquecendo as montadoras. Ela bate pé, olha, senão eu fecho. Que bonitinho, fecha. Elas fecham de qualquer maneira, porque as multinacionais, para elas, se esse país onde ela explora e ganha dinheiro não está correspondendo aos seus interesses, ela fecha aqui e vai investir no outro Procura país. Novos mercados. Agora, perfeito. o pequeno que você, Filete, falou, esse não tem para onde correr. Não. Ou é ele ou ele mesmo, ele não vai voar, ali. ele não vai sair daqui. Portanto, quem ganhou com a crise? Ganharam os corruptos. Esses aí tem que acabar, tem que pôr na cadeia, seja de que lado for. E é certo que a maioria hoje que está presa é do PT, mas deve ter mais gente também, inclusive do PT, para ser julgado e condenado. Eu torço para que isso aconteça. Ganharam os bancos, é só ver os balanços, esses nunca perderam, diminuíram o funcionário, jogaram responsabilidade da operação de banco para o próprio cliente, você faz tudo no caixa eletrônico. Algumas construtoras, né? Algumas construtoras que roubaram e depois ainda permanecem, faz um acordo de leniência para continuar roubando. Veja só que estranho. Eu conheço um pouquinho de lei de licitação, porque trabalhei em administrações públicas há muitos anos. Então, veja só, aquela empresa que não cumpriu um contrato, ou por qualquer motivo se tornou inidônea, ela fica impedida de contratar com o poder público. Agora, veja só, Odebrecht, outras aí, só para citar como exemplo, faz um acordo de leniência, Camargo Corrêa, roubou milhões, devolve uma fatia daquilo e continuam executando obras públicas. Ora, será que não tem ninguém para concorrer no mercado? Só elas fizeram aquele clube, só elas podem concorrer? Por que não proíbe e deixa nascer outros honestos que venham disputar as obras públicas? Não, é para garantir que ela não feche, para garantir o emprego. Você veja que desculpinhas... não dá para compreender. Indo nessa mesma linha, eu preciso até analisar o porquê, mas me parece que brecaram as investigações contra o Renan e contra o Aécio. Esse é o fim da picada também, né? Acho que o momento é, como o doutor bem colocou, apurar e responsabilizar quem quer que seja, independentemente do partido, né? Você fala a nível eleitoral, que eu li hoje no jornal que o Gilmar Mendes fechou o inquérito que investigava o Aécio no eleitoral e devolveu para o Janot, para ele ver se tem mais alguma coisa, porque disse que tudo aquilo ali já estava... Foi rápida a leitura antes de começar o programa, mas parece que ele alegou que não havia nada de novo que justificasse a continuidade. Não sei do Renan. Eu também confesso que eu apenas li a agora chamada, na preciso... tribuna. O Gilmar Mendes tomou posse de presidente do TSE e falou, olha, estou arquivando e devolvendo para o procurador, não é extinguindo, para que ele indique novos indícios, porque esses já estavam debatidos. Ótimo, sendo assim... Foi isso que está no Jornal da Tribuna de hoje. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com Ação e Reação. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação desta sexta-feira, dia 3 de maio, sexta-feira 13, hoje dia da abolição da escravatura do Brasil, dia do automóvel e dia dos zootecnistas, meus colegas zootecnistas. Zootecnista é aquele profissional que prepara o animal para reprodução, que faz o estudo por exemplo, ele mexe com aves, então ele vai fazer o estudo qual é a melhor época para reproduzir os animais, qual a nutrição adequada, então ele trabalha bem em conjunto com o veterinário, né? Antigamente o veterinário se formava médico veterinário e zootecnista, depois houve uma ruptura, né? Ficou médico veterinário para cuidar da saúde e também da nutrição, tudo, e o zootecnista que é mais voltado à produção animal, né? Vamos falar dos apoiadores, para depois que começa o debate, falta o tempo, né? Então, muita gente no WhatsApp do programa, né? A gente queria agradecer a audiência. Um abraço para o pessoal do OSAM, Plano de Assistência Familiar. 500 mil pessoas na região têm OSAM, 3228 8000. www.osam.com.br. Faça como o Evandir Cirino, que tem OSAM para os seus funcionários, né? Quer falar sobre a Sindaporte? Pode falar aqui, a gente depois a gente fala sobre o restaurante. Você quer fazer o convite aí, já que eu falei do Cirino? Então, o Cirino chegou aqui há pouco, né, um convite aqui para a TV Com e para o telespectador, para a comemoração do aniversário do nosso sindicato, Sindicato dos Empregados da Administração do Porto de Santos, ao qual tive a honra, ano passado... Está caprichado o convite, deixa eu ver. Tive a honra de ser reconduzido após ter sido desligado durante o regime militar. O Cirino
tomou a iniciativa de me reinserir no quadro social, que poderia ter sido feito pelos que lhe antecederam, mas por questões políticas não fizeram. Você trabalhava na área... Trabalhei na Companhia Docas em 80. Como advogado ou como... Não, era empregado da Companhia Docas, era fiel de armazém. Em 80, na Quando ditadura, liderei a greve, fundei PT, participei da fundação e fui demitido, punido, face da participação no movimento de contestação ao regime militar naquele período, e pedi emprego e o sindicato automaticamente me jogou na rua, atendendo assim a determinação do regime, né, e da Companhia Docas de Santos. Então, ano passado, o Cirino tomou essa iniciativa que eu quero aqui, Cirino, de público, te agradecer uma vez mais, já o fiz durante aquela solenidade do ano passado, muito me emocionou, a toda a minha família e aos portuários que ali se faziam presentes. Então, meus parabéns para você. Tiveram mais outras pessoas inseridas também, não? Não, somente eu. Só foi você que foi só eu na que época, fui demitido em função da greve, fui o escolhido. Ah, foi escolhido. Fui escolhido. E o Cirino teve essa iniciativa grandiosa, generosa, de me reconduzir ao quadro social. Então, na próxima segunda-feira, 20 horas, né, lá na nossa, 19h30, na nossa sede, na Rua Júlio Conceição 96, haverá uma solenidade de comemoração. Filete, você é nosso convidado, Danilo. E o Cirino, o Cirino mandou o convite meu nome, mas ontem ele falou aqui para todos os funcionários, Gisele, Reale, enfim, todos os funcionários, que eles também estavam convidados, que ele ia mandar no meu nome, mas era extensiva toda a TV Com aqui. Perfeitamente. Eu posso fazer um rápido convite também? Pode fazer um convite. Peguei de surpresa. É que na próxima segunda... Convite sempre é bom, sempre né? É bom, né? Se não for convite para pagar alguma coisa, é bom, né? Para churrasco, melhor ainda. Não, na verdade, é um evento acadêmico, mas que também discute algumas políticas públicas. Na próxima segunda-feira à noite e também na terça, segunda e terça à noite, dias 16 e 17 de maio, a Unisanta, a universidade na qual nós lecionamos, Filete, vai realizar o 15º Congresso de Direito Ambiental, que é um evento já tradicional na Unisanta, e o tema é um tema muito atual, um tema muito importante, que interessa a toda a população da Baixada Santista, que é saúde e segurança ambiental aqui na Baixada, perspectivas para a prevenção e repressão de eventos extremos, até em virtude dos ocorridos recentemente aqui no nosso Depois porto. você manda o WhatsApp aqui da TV que nós vamos divulgar na segunda. Com certeza, temos aqui grandes nomes, grandes palestrantes, eu tomaria muito tempo aqui identificando cada um deles, é um evento que vale a pena como de costume, a partir das 19 horas. 19 horas, tá, então... Segunda e terça, né? Isso, 19 horas. Também vou mandar um abraço agora para o pessoal do Boqueirão Express Grill, né? Meu amigo Nelson, meu amigo Paulo, olha lá, comidas deliciosas, tal. Danilo, o Nobre estão sempre lá comendo, né? Coisa bacana, lá, pratos todos feitos na hora. O Nelson, que é São Paulino, está contente com o São Paulo na Libertadores. E o Paulo que está de férias, é corintiano, né? Depois da derrota do Audax, ficou de férias. Ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão, Rua Lobo Viana, 89. Você é corintiano, Danilo? Sou. Que eu vi que falou corintiano, você se mexeu aqui, eu falei, entendeu? Me senti um pouco incomodado. Mas eu tinha na rádio, nós só eu falei, eu tenho muitos amigos corintianos, palmeirenses, São Paulino. Eu acho que é tudo uma brincadeira e tal, né? Mas o Romano, o delegado Romano, falou, não, o corintiano tem que tomar vacina de raiva, tudo, né? Eu falei, cuidado com o que você está falando aí na rádio, que vai dar problema. Não deu outra. Quando a gente saiu da rádio, tinha uma senhora corintiana com um cachorro, um taxista corintiano, e foram lá tirar satisfação. Eu falei, mas comigo? Não, Filete, você é bonzinho. Você falou que você tem amigos corintianos, palmeirenses, são paulinos. E quando você fica diretor de um clube, como eu fui do Santos, 10 anos de diretor social, entrava com as crianças, eu ia no São Paulo para fazer combinar alguma recepção, e eu era bem recebido lá, você tira um pouco esse revanchismo, né? Por exemplo, eu fui agora no estado do Corinthians, no Itaquerão, representar o Santos num evento lá. Pô, foi hiper bem atendido e tal, teve os caras me tratando muito bem, você entendeu? Então, você perde um pouco dessa rivalidade, de uma certa maneira, muito ostensiva, assim, né? Você perde um pouco disso. Então, e eu falei pro Romano que ia dar problema e deu problema mesmo. O fanatismo é sempre complicado, foi uma mulher corintiana com um cachorro lá, e outro taxista, mas ele já tinha ido embora. Aí eu acalmei, eu falei, não, isso é brincadeira. Ele fala para polemizar e tal, e eu acalmei os ânimos. Eu também estive recentemente no Salão de Mármore do Santos, num evento social, muito bem organizado. E foi bem recebido. Muito bem recebido. A única cautela que eu adoto é que quando eu estou em contato com o meu reitor, com o doutor Marcelo Teixeira, e quando nós falamos de futebol, eu me restringo a dizer que eu sou alvinegro. Então, a gente tá certo. Mas o só não digo se é de Itaquera ou se da Vila Belmiro. Mas o Marcelo também entende direitinho.
Mas o Corinthians teve uma notícia alvissareira esse final de semana. Quando o Valdir Maranhão, por um ato próprio, decretou a nulidade da derrota do Corinthians no Itaquera. Então o Corinthians segue na Libertadores tranquilo. Tá certo. Tá sabendo? O Valdir Maranhão. A notícia que eu tive é que ele ia decretar o Palmeiras campeão mundial e depois ele revogou. Também. Eu sou Santos. Certo. Bom, morador é encontrado morto no Canal 4. Hoje cedo, o morador é encontrado morto no Canal 4. Né? Até agora não identificaram, né? Uma questão da violência, talvez urbana, que seja muito grande, né? E aqui em Santos os radares não estão funcionando, né, Danilo? Ótimo. A empresa de radar parece que não acertou. Então foram retirados os radares da Mário Covos, das pessoas, né? Quando que eles foram retirados, Filete? Venceu o contrato, não foi renovado. A empresa TecDec. Não foi renovado. Quando que foi isso? TecDec. Agora, não sabia me dizer que dia que foi isso? Você está preocupado com porque de duas uma, ou eu estou ficando muito famoso, porque eu estava trafegando pela Avenida da Praia e percebi um flash. Então foi do... Quando você percebeu? Porque até hoje ainda não há. Santos está sem nenhum radar funcionando, né? Agora já faz tempo isso? Faz o quê? 15 dias que eu observei... 12, 15 dias. Que eu observei que não havia radar. Eu passei... Ou estou famoso ou estou sendo observado. Você é importante. Então, isso me parece o seguinte. Os radares são muito caros para que a CET possa mantê-los em funcionamento. O aluguel dele é caríssimo, então tem que haver muita multa. É a tal da receita e da despesa que a Dilma não soube administrar. Eu acho que o Fifi está diante dessa situação. Eu não sei hoje quanto custa, mas eu sei que ele tem que ter uma produção de multa compatível com a despesa que tem que pagar para a empresa, a locadora. E as prefeituras que ficam com 15% da fatia, né? 60% para o governo federal, 25% para o estado e 15% para o município, né? E o município é onde estão os problemas, né? Não entendi. Da verba de imposto, né? O que é municipal é municipal. Não, mas o que acontece? As prefeituras também que vão ter que segurar um pouco, né? Que esse dinheiro é pago justamente com a própria receita da empresa de multa. Eu chamo de multa. Lógico, mas por exemplo... Eu já avacalho mesmo porque eu sei a origem de tudo isso aí. Mas se não está dando lucro, vamos supor, a prefeitura também tem que fechar um pouco a torneira, porque a prefeitura... Mas ali não tem receita de prefeitura. Eu sei, mas as prefeituras vivem do quê? Do IPTU, ISS... Imposto e repasse de governo do Estado e federal, tá? Mas você acha que o repasse vai... O senhor que trabalhou em poder público, que conhece, transitou em várias esferas, o senhor sabe que o repasse vai ser menor, concorda? Depende da produção da economia. Mas a economia atual... Então, é proporcional ao que se produz, ao PIB. Se o PIB cai a transferência, cai tudo, então, hoje em dia, por exemplo, caiu a transferência de imóvel, caiu o ISS, muitas empresas fecharam. Tá? Então, o que acontece? Com isso, a prefeitura também tem que fechar, né? A torneira. Então, se você... A CT é ela que, de uma certa maneira, paga esses aluguéis, de uma certa maneira... ela que paga, só. Ela que paga. Não é a prefeitura, é ela mesma. Então, mas com a receita das próprias multas. Então, mas se não estiver dando receita, como é que faz? Então, por isso que eu digo, como os aluguéis são fixados para proteger os locadores, não é para cuidar do trânsito. Vamos ser sinceros, gente. Radares eu substituiria por educação permanente para o trânsito, desde a escola e durante todo o dia. Eles fazem umas faixinhas durante o mês de setembro, dizendo que está cumprindo a lei de trânsito. É umas faixinhas, olha, a semana do trânsito e ponto. Depois aquilo acabou. Aí deixa o pau quebrar, que aí você involuntariamente termina incorrendo em multas, ou porque o agente multou, ou porque você atravessou o sinal, enfim, mal sinalizado muitas vezes, e eu tenho muitas histórias para contar sobre isso, se fosse possível. De qualquer maneira, o que eu vejo é o seguinte, os aluguéis, em vez de locação de equipamento, o poder público, as empresas fiscalizadoras do trânsito, ou os órgãos de trânsito, melhor dizendo, deveriam elas mesmas adquirir esses aparelhos e não estar pagando, enchendo o bolso de terceiro, porque na verdade é para atender interesse de terceiro. Esse é um ponto muito importante, é um fenômeno muito ruim. Eu fiz parte já da administração pública também, fui servidor, ocupei cargo em comissão, e a gente acaba verificando que infelizmente o poder público municipal, aqui da Baixada Santista, não um específico, mas a maioria, acaba gastando mais com aluguéis e custos
vinculados ao aluguel, Danilo, do que adquirindo, do que comprando realmente o veículo oficial, o equipamento. Companhia DOCA, no meu tempo de portuário, ela tinha os seus próprios veículos, ela adquiria, e até o fim, a idade dele... Compra, capacita a pessoa para mexer e acabou, de repente começou a alocar. O aluguel, cada aluguel de um ano é um carro novo, você deixou de comprar, gente. Então vamos ser sinceros, a quem atende essa política de terceirização? Desqualifica o serviço público, dá dinheiro para os locadores, para o terceiro, porque a empresa que paga, sendo público ou o poder público propriamente dito, não tem nenhuma vantagem. Já se fala em terceirizar o Hospital dos Estivadores. Eu estou esperando o momento. Eu vou combater. Filete, eu sei que você é amigo do prefeito, mas ele tem que ter consciência. Eu sou amigo do prefeito, sou amigo da Thelma, sou amigo do Beto. Não, eu sei, mas você é próximo dele, eu também respeito enquanto eu tento ajudar a cidade. Mas o que é certo, é certo. O que é bom para a cidade, nós temos que falar aqui, temos que ter aqui você tem liberdade de falar o que você quiser. Tipo não, assim, eu sei, mas eu tenho meus limites dentro da seriedade, do equilíbrio. Então, o hospital municipal não pode terceirizar, porque é aquele que é. A empresa que vai terceirizar, como fez em Bertioga e outros municípios, ABC, sei lá. Cubatão. Cubatão, do PT, terceirizou também. Olha aí, está em ruínas a saúde, mas paga muito. A empresa que assume a administração do hospital, ela cobra muito e paga mal para os seus funcionários. E quem que é prejudicado disso? O usuário, o paciente. O que a gente tem visto é que a terceirização ela não tem resolvido o problema. Não resolve. Ela veio como uma solução, uma válvula de escape. Em alguns municípios até de forma inconstitucional, porque a Constituição fala nessa delegação para o setor privado na área da saúde em caráter complementar, e tem municípios que têm transferido isso na sua totalidade, então já é um problema aí, jurídico, mas me parece que a questão é mais de uma eficiência, digamos assim, pensando aqui como cidadão. Não importa, desde que não seja um meio aí, em que haja corrupção, em que haja desvios, que seja bom para a população. As OS não têm demonstrado isso. Eu acho que a atividade fim, a gente não verifica atividade isso. fim não poderia ser terceirizada. Atividade meio sim, limpeza, segurança, vigilância, sabe? Agora, terceirizar o próprio atendimento do paciente, pegando o médico de terceiro, acho a gente tem um péssimo exemplo na área da educação, com a terceirização, que é o exemplo de São Vicente, que é lamentável. Se a gente for comentar aqui a situação das APMs, das creches, enfim, é algo lamentável. Não há controle, bater no Billy de novo, que todo mundo vem aqui bate no Billy. Todo mundo vem aqui bate no Billy. Na verdade, Filete, não vamos falar de Billy, porque o Billy todo mundo bate nele aqui e a gente fica triste, né? Eu conversei uma vez com o prefeito, com o Billy. Como o Lula falava, não se bate, não dá chute em cachorro morto. A questão não é bater... Todo dia tem perguntas aqui sobre o lixo de São... Não, tô brincando contigo, sobre o lixo de São Vicente. Não, mas é importante que você coloque isso, porque a questão não é bater no Billy, a questão não é bater no secretário de Educação. Tivemos lá um excelente gestor, que foi o Dr. Felipe Chiarello. A grande questão é que quem faz uma investigação, como eu fiz, porque eu conheço esse caso, porque eu fui ao Tribunal de Contas, eu fui ao Ministério do Trabalho e Emprego, eu li os processos, eu não ouvi opinião. Existem erros sucessivos que vêm de anos, independente de quem ocupou a cadeira, independente do partido e de quem foi o prefeito. Uma sucessão de erros, de equívocos, pegando bem leve aqui na adjetivação, e que prejudicam o que a gente acaba não falando, porque a crítica acaba virando política, vira, sim, eleitoral, eleitoreira, nas crianças que quase que todo dia ou diariamente tem que voltar para casa porque não tem merenda, e não tem como fazer merenda, tem que dispensar aluno, porque não tem secretária, falta funcionário, ou seja, e não tem dia no ano para que seja reposto o calendário. Baixa autoestima da população de São Vicente, que é uma população maravilhosa, mas a população fica com baixa estima. Então você concorda com o que o Billy falou? Vitimando o próprio destinatário do serviço público, né? Que é ele que se destina esse serviço. Quando é mal feito, esse então, acho que a gente realmente tem que apontar... Pela sua pesquisa, tu concorda com o que o Billy falou, que ele assume 25% dos problemas, mais 75% dos problemas, conforme ele falou na imprensa ontem, ele diz que são dos seus antecessores e do governo federal. Não, eu discordo, porque nós, inclusive, apontamos, enquanto advogado, enquanto jurista, nós apontamos uma série de alternativas, nenhuma sequer foi analisada. A questão não é que elas foram acolhidas ou não, até porque eu não quero a paternidade de nada, até porque paternidade dá pensão. Eu não quero paternidade. Mas as questões não foram sequer analisadas. Inclusive, tem muitos servidores públicos que, por algumas questões de estrutura política, estão sendo responsabilizados por dívidas
de centenas de milhões de reais, enfim, tem muita coisa complicada aí. Então, às vezes a gente, Filete, acaba, porque nós somos também telespectadores, você ouvintes. Comentou que os outros governos também tiveram problemas, então Sim. foi o que o Billy fala, que Sim. ele tem erros, mas também ele culpa os antecessores dele, né? Depois eu me arrependo, Filete, mas quando eu percebo eu já falei. O problema de São Vicente passa, olha só, pela Câmara de Vereadores, o problema de São Vicente passa pela Prefeitura, o problema de São Vicente passa pelo Tribunal de Contas, passa pelo Ministério Público, eu tenho muitos amigos do Ministério Público. Tá feia a coisa lá. Às vezes a impressão que dá é que nenhuma instituição funciona lá. Eu acho que não funciona. Eu daria um exemplo. Outra coisa, meu título não é de São Vicente, só para deixar claro. Você não é candidato a vereador, sou candidato eu daria a Mas tem gente que trabalha corretamente, né? Sim, que o sistema está complicado. Eu daria um né? exemplo lá de São Vicente que parece que não funciona mesmo, que eu tô... Mas se a gente que tem a informação, desculpa cortá-lo, doutor, se a gente que tem a informação não divulga, eu sinto que é um compromisso. Olha, existem esses problemas, existem alternativas, a gente tem que correr atrás disso. Por isso o programa ao vivo é bom, que as pessoas falam as coisas e tal. Há 3 anos eu advogo lá para a Sociedade de Moradores do Parque Prainha. É a famosa Praia das Vacas, aquela área ali, aquele... Sabe, atravessou a ponte. Em vez de você pegar a ponte Peixe e vai para a Praia Grande, você quebra para a esquerda. O que acontece? Ali tem um estabelecimento comercial do amigo do vice-governador, o Eduardo, que foi colega de faculdade de Direito naquela época, e com uma série de irregularidades, mas muitas mesmo, que eu tenho denunciado. Barulho excessivo, excesso de veículo numa rua que só cabe um carro e fecha tudo. Se você precisar de uma urgência, de um atendimento de urgência, você não consegue de emergência, porque a polícia, o bombeiro e a ambulância não entra, porque fica tudo congestionado na hora que esse estabelecimento está em funcionamento, aos finais de semana. E eu não estou conseguindo até hoje, com todas as informações que prestei ao Ministério Público, abrir o inquérito civil público, até hoje não está concluído. E eu já coloquei lá, eu vou dizer aqui porque eu escrevi lá, a influência de terceiro. Não é possível que o Ministério Público não tome uma decisão em cima das provas evidentes que estão ali. Então eu estou chamando a atenção e eu espero que haja uma solução urgente para que haja segurança para as pessoas que moram ali e que precisam de um atendimento de emergência e possam recebê-lo. Porque do contrário ninguém entra ali, porque os veículos dos clientes dessa casa tomam conta daquela rua estreita, que é Saturnino de Brito, né? Que só cabe um carro, eles põem 2. Lembrando que a Márcia Rosa decretou calamidade pública na saúde hoje, ontem de Cubatão, né? Também tem algumas coisas terceirizadas lá, outras não, então é bem complicada essa questão, né? E ela que diz que atende muita gente da área continental de São Vicente também, como o Santos é uma região polo que atende gente de Praia Grande, São O que Vicente. volta naquele nosso discurso inicial da necessidade de um pensamento regional, macro e não isolado. Nós estamos encerrando o programa. Um abraço, doutor Nobre. Volte sempre aqui. Obrigado, Filete. Danilo, obrigado, telespectadores. Obrigado, Danilo. Prazer em estar aqui com vocês. Bom fim de semana que vocês merecem. Até segunda-feira, se Deus quiser, e ele há de querer.